Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Perceberam que eu estou usando a camisa da Libertadores de 2008, né? Rapaziada mais nova aí pode não saber, mas a galera mais velha vai lembrar, com certeza. Essa camisa aqui foi a camisa que eu fui a todos os jogos da Libertadores em 2008, inclusive o jogo contra o Boca Júnior, no cilindro mágico de Avejaneda, na semifinal, onde nós empatamos por 2-2. Pelo lado do Boca, 2 gols do Riquelme. Pelo lado do Fluminense, um gol do Thiago Silva e outro gol do Thiago Neves. Um jogo inesquecível, um jogo histórico, onde eu vivi minha primeira experiência em Buenos Aires, uma experiência fantástica, sensacional. Junto de milhares de tricolores, nós invadimos a cidade, fizemos uma festa maravilhosa. E eu jamais vou esquecer desse jogo e também não vou esquecer dessa campanha, apesar do fatídico fim que ela teve, né, no Maracanã. Enfim, vamos falar sobre o vídeo de hoje. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre o seguinte: qual o melhor adversário para o Fluminense nas quartas de final da Libertadores? Afinal de contas, o adversário sai hoje. Mais tarde, Olímpia e Flamengo se enfrentam no estádio Defensores del Chaco e após o apito final, nós conheceremos o nosso adversário nas quartas de final. E eu vim aqui trocar essa ideia com vocês, deixando claro o seguinte, galera, é uma opinião minha, tá? Não é, eu não sou dono da verdade, vou dar a minha opinião sobre qual é o melhor adversário e uma opinião dentro da minha ótica, é a minha ótica. Nós temos quase 5 mil inscritos no canal aí, eu não sei quantas visualizações vão ter, podem ser 1.000, 2.000, e claro que vão ter opiniões muito diferentes. Então eu peço para vocês deixarem a opinião de vocês aqui, porque eu fico curioso em primeiro lugar, quero saber o que vocês têm para falar, porque cria uma interação entre a gente, né? E também, óbvio, ajuda muito o canal. Então quanto mais vocês comentarem, mais o canal cresce, mais o canal é divulgado pelo YouTube e mais a nossa interação cresce também. E antes de começar a emitir aí essa opinião sobre esse tema, já vou pedindo para vocês darem um like, se inscreverem, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp, como eu já falei anteriormente, mandar ver nos comentários, beleza? Então vamos fluminensear. Então, rapaziada, a situação é a seguinte: o Fluminense já está classificado para as quartas de final, está de camarote aguardando o confronto de hoje à noite entre Olímpia e Flamengo no Defensores del Chaco para saber quem será seu adversário nas quartas, certo? E aí eu decidi fazer um vídeo aqui com vocês para expor a minha opinião sobre qual adversário que eu prefiro nessas quartas de final. Porém, é a minha ótica, tá? O que eu vou fazer? Eu vou explicar qual adversário que eu prefiro, dentro da minha ótica, e vou explicar a dificuldade de enfrentar cada adversário. Os pontos fortes, os pontos fracos, enfim. Eu vou expor aqui o que significa enfrentar o Olímpia ou enfrentar o Flamengo nas quartas de final. Tá, beleza? Então vamos lá. Sob a minha ótica, se dependesse de mim, Leandro Goulart, qual adversário eu preferiria enfrentar, seria o Flamengo. Por quê? Vou explicar. Nessa Libertadores, eu já fui em Lima contra o Sporting Cristal, em La Paz contra o The Strongest, em Buenos Aires contra o River Plate e em Buenos Aires contra o Argentino Júnior. Ou seja, dos 8 jogos que o Fluminense fez até hoje na competição, eu fui a todos. Eu nem preciso dizer que eu fui aos jogos do Maracanã. Isso gera um gasto. Eu já gastei muita grana nessa Libertadores. Então, se perguntar para mim se eu prefiro comprar uma passagem para Assunção, fazer reserva de hotel e comer lá e comprar ingresso lá, ou aqui no Maracanã eu gastar R$7 para ir, 7 para voltar do metrô, ou comer uma esfirra e beber um mate no seu Arlindo na Galeria La Condor, ou comer um cachorro quente e um mate no Rodrigo na ida, e comer um churrasquinho de gato na volta, eu vou preferir a segunda opção. Sai muito mais barato. Eu vou gastar R$14 de metrô, mais uns R$30 de lanche aí, 50 no máximo. E o ingresso eu faço check-in porque eu sou sócio, aquele que é 100%, não sei nem o nome desses sócios aí. Já para o Defensores del Chaco, já estava olhando o preço de passagem aqui, já está mais de 2.000. Mais a hospedagem, mais o fato de eu ficar longe da minha família, do meu filho, da minha mulher. Então, meus amigos, desculpa eu estar rindo, tá, gente? Mas, cara, o canal aqui é franco. Eu não minto para vocês, eu não sou hipócrita, eu falo a realidade. Então, sob a minha ótica, eu prefiro o Flamengo, enfrentar o Flamengo.
porque eu vou gastar bem menos e vou ficar perto da minha família. Eu posso levar até o Frederiquinho pro jogo, levar minha esposa. Quando eu viajo, infelizmente, eu não tenho a companhia deles. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Eu sofro muito longe deles. Nossa Senhora. Já começa no avião, eu fico vendo fotos e vídeos. Que, pô, tem fotos e vídeo pra caramba, eu fico vendo, né? E lá eu fico agoniado, desesperado também, doido pra voltar. Enfim, é uma agonia. Agora, enfrentar o Flamengo por esse lado é bom, mas tem um lado ruim também, cara, que é o seguinte. O Sampaoli já empenou o Diniz na Copa do Brasil, mesmo tendo poucos dias de comando do Flamengo ali, né? Estando há poucos dias. Ele vai repetir novamente a tática. E eu sei que o Diniz não vai fazer nada para combater isso. Então, assim, o Flamengo é um time qualificado? Na minha opinião, tá no mesmo nível que a gente ali. Eles têm grandes jogadores e nós temos também. Só que o treinador dos caras se mostrou muito mais estudioso e se mostrou também um cara que motivou o time deles a jogar aquela Copa do Brasil de uma forma diferenciada. Coisa que o nosso treinador já por 2 vezes falhou. Ano passado contra o Corinthians e agora contra o Flamengo. O Flamengo pegou a vaga da Copa do Brasil naquele jogo, botou embaixo do braço, olhou para a cara do Fluminense e falou: não vai tirar essa vaga aqui por nada, é minha e acabou. E o Fluminense aceitou passivamente isso. O Fluminense, quando eu digo, é na figura do seu treinador. Então eu acho que novamente o Sampaoli vai armar algumas coisas e o Fluminense vai ficar na inércia e a possibilidade de passar é pouca por causa disso. Não que eu tenha medo do Flamengo. Eu não tenho medo nenhum do Flamengo. A única coisa que eu tenho medo em relação ao Flamengo, em relação a esse confronto, primeiro é a arbitragem, que sempre favorece eles, e segundo, o nosso treinador. Eu não tenho medo da instituição futebolística Flamengo, e até porque com o time que o Fluminense tem, não tem que ter medo de ninguém, não. Vários e vários jogadores aí de altíssimo gabarito, experiência internacional. Então não tem por que ter medo. Eu tenho medo da arbitragem e do nosso treinador, que se mostra inerte há muito tempo já no comando do time, visto que ele já está no Fluminense desde o ano passado, com o mesmo grupo de jogadores, recebeu reforços e ele não evoluiu taticamente o time. Por diversas vezes aí a gente vê times fraquíssimos empenando o Fluminense taticamente, como aconteceu contra o Argentino Júnior. Para mim, nos 2 jogos, Deus salvou a gente no primeiro, com a expulsão do goleiro, assim como Deus salvou a gente agora, porque teve pênalti, teve lance que o André poderia ter sido expulso, e o Fluminense só foi dar o primeiro chute a gol no lance do Samuel Xavier. Então esse é o meu temor. Ah, Leandro, mas pô, vai ter bastante tempo para treinar até lá, a gente vai ficar semana que vem sem jogar no meio de semana por conta da Copa do Brasil. Cara, esquece, eu não tenho esperança. Já teve várias situações dessas aí que o Diniz não ajustou nada. E a outra situação referente ao Flamengo é o seguinte, cara. Um confronto contra eles é matar ou morrer. Como assim? Se a gente ganhar, a gente tá no céu. Eu vou zoar eles pro resto da vida, porque afinal de contas vai ser o maior jogo da história. Libertadores, quartas de final de Libertadores. Vai superar a final do Carioca de 95, que foi do centenário deles. Sem dúvida. Agora, se a gente perder, meu irmão, acabou, cara. Eu, por exemplo, vou ser massacrado por eles. Grupo de WhatsApp, privado de WhatsApp, pessoalmente, no trabalho, eu vou ser massacrado. E eu vou falar o quê pros caras? Então, assim, é um confronto muito tenso, mas muito tenso mesmo. Que é roleta russa, você vai apertar o gatilho. Ou a munição não sai, você sobrevive, ou ela sai, você morre. Não tem meio termo. É um confronto muito tenso. Com relação ao Olímpia, a gente tem que entender o seguinte também. Os caras já eliminaram a gente 2 vezes da Libertadores. Para ser mais exato, uma da Libertadores de 2013 e outra da pré do ano passado. E eu estava lá no Defensores del Chaco. E se nós enfrentarmos o Olímpia, o segundo jogo é lá. E, cara, vocês não têm noção, mas vocês não têm ideia do que é fazer uma viagem para ver o Fluminense quando o jogo é decisivo. Eu tô falando assim, uma coisa é você viajar na fase de grupo, outra coisa é você viajar num confronto decisivo, mas o primeiro jogo sendo lá, o segundo no Maracanã, igual foi com o Argentino Júnior. E outra coisa é você decidir a vaga na casa do adversário. Meu irmão, é igual eu falei da situação do Flamengo, da roleta russa. Ou tu morre ou tu vive. Cara, vocês não têm ideia de como é uma viagem de retorno para casa após um resultado desse. De você olhar tudo que você gastou, todo o tempo que você ficou longe da tua família e não ter tido retorno. Cara, é horrível, horrível. Eu não sei descrever o gosto que vem na boca. É horrível. É uma carga emocional absurda, absurda. E a gente está falando de Libertadores, né, cara? E de uma Libertadores que a gente tem um sonho muito grande de vencer. Nós temos esse sonho.
de vencer a Libertadores esse ano. A gente tem grandes jogadores, o Mário manteve todo mundo, os salários estão em dia. A gente já está nas quartas de final. Então, assim, a gente está vendo muito próximo esse sonho se realizar. Então, você imagina uma eliminação. E o Olímpia, cara, eu senti isso no ano passado. É uma instituição que sabe jogar muito a Libertadores. Como eu falei, em 79, o Cubidias, Luiz Cubidias, jogador histórico lá do Peñarol e do Nacional de Montevidéu, foi campeão jogando pelos dois times. Ele chega ao Olímpia e implementa uma filosofia no Olímpia que muda a história do clube. Ele ganha a Libertadores de 79 em cima do Boca Juniors. E em 90 ele é o treinador novamente da equipe quando ganha a Libertadores novamente em cima do Barcelona de Guayaquil. Em 2002 eles ganham a Libertadores novamente em cima do São Caetano, mas o treinador era o Nery Pumpido, ex-goleiro da seleção argentina. Mas já há uma cultura de Libertadores muito impregnada no time. Eles sabem jogar Libertadores. Eles são tricampeões da Libertadores. Eles fizeram 7 finais, gente. O Olímpia chegou na final da primeira Libertadores da história em 1960, contra o Peñarol e perdeu. Depois ele chega na final da Libertadores em 89, contra o Nacional de Medellín e perde. Em 90 ele vence do Barcelona de Guayaquil. E em 91 ele chega de novo contra o Olímpia contra o Colo-Colo, do Zamorano. Colo-Colo era o Zamorano? O Zamorano jogava nesse time. Colo-Colo campeão. E depois ele chega na final em 2013 contra o Galo e ele perde. Ou seja, ele tem 3 títulos de Libertadores e 4 finais. 4 vices, aliás. 7 finais de Libertadores. Os caras sabem jogar muito. Eu já falei algumas vezes pra vocês. Eu cheguei no Defensores del Chaco ano passado, estádio vazio em volta. Falei, ué, cadê esse povo? 2 horas antes do jogo, quando eu entrei, tava todo mundo lá dentro. A torcida pilhada. Eu nunca vivi um clima tão de pressão como eu vivi no Defensores del Chaco. E olha que eu já fui em Bombonera, já fui em Monumental de Nunes, já fui no Atanásio Girardot, já fui em El Campín, já fui campeão del siglo. Meu irmão, já fui em tudo que é estádio. Aqui do Brasil, já fui em todos. Tu pode imaginar, encarei todas as torcidas, estádio lotado. Nada se compara ao que eu vivi no estádio do Olímpia. Bizarro. Qualquer lance que o juiz marque, o estádio vem abaixo. Você que é torcedor do clube adversário, até você acha que realmente o que eles estão pedindo procede. Porque qualquer lance que o juiz, por exemplo, tem uma falta pro Olímpia, o juiz marca, eles berram querendo cartão. Você fica até assim, caralho, deve ter sido cartão mesmo, deve ser para amarelo. Quando o juiz marca uma falta a favor do time da visitante, eles berram também. Cara, é uma pressão bizarra, eles jogam. Eu nunca vi uma torcida jogar tão junto com o time como esses caras fazem. Eles fazem muita diferença no resultado, no andamento do jogo. E o Flamengo vai encarar isso hoje lá, cara. E aí acabou que eu até perdi o foco. Contra o Fluminense, ele já tem essa coisa de que nós somos filho deles. Na América do Sul, eles não falam freguês não, tá? E cliente, eles falam papai e filho. Papai é o time que sempre ganha, né? Que bate no filho. Eles têm a gente como filho. Então o Fluminense vai ter que jogar para quebrar esse tabu aí também, caso seja o Olímpia. E vai encarar um Defensores del Chaco abarrotado, vai encarar toda essa pressão, todo esse know-how que esses caras têm desde a chegada do Cubidias em 79. Eles sabem como pouco jogar Libertadores. Não à toa, eles são um time de um país que não tem tradição no futebol, um país pequeno, de população, de extensão territorial, fraco economicamente, mas os caras são tricampeões da Libertadores. Aí você se pergunta, como? É isso aí que eu falei pra vocês. Um homem mudou a história deles lá em 1979. E eles sabem jogar. E tem a questão também da pressão política, né? Nos bastidores. Pra quem tá achando que esse cara, o presidente da Conmebol, assumiu esse ano passado era ele, pô. Só que a mídia não fez estardalhaço, né? A mídia já tá fazendo uma proteção ao queridinho dela, né? O Flamengo vai enfrentar o time que é do presidente da Libertadores, da Conmebol. Ano passado a gente enfrentou e era ele, porra. E a gente foi garfado aqui no Engenhão e lá no Defensores del Chaco. Então encarar os dois times, né? É isso aí que eu falei pra vocês. Vou dar uma pitada, um pitaco aqui também sobre a seguinte situação. Se for o Flamengo, o segundo mando de campo é nosso. O primeiro é deles. Eu não sei como vai ser feito. Se vai ser 90-10 ou se vai ser aquele esquema que vem sendo realizado, né? De abrir primeiro pra gente quando o mando é nosso, abrir primeiro pra eles quando o mando é deles. Eu, na minha opinião, se eu fosse presidente do Fluminense, eu batia o pé e falava 90-10. Bota 90-10 no primeiro jogo e 90-10 no segundo. É melhor. Depois eu faço um vídeo destrinchando isso daí. Mas deixa a opinião de vocês sobre o que vocês preferem. 90-10 ou o esquema
igual foi no Campeonato Carioca, igual é no Brasileiro. Quando o mando é deles, eles abrem o check-in primeiro para eles, para depois abrir pra gente. Quando é nosso, a gente abre pra gente para depois abrir para eles. Tem essa questão também. Tudo é, cara, tudo é estratégia, ainda mais Libertadores, ainda mais mata-mata. Tudo tem que ser pensado. Tudo faz a diferença. Na minha opinião, tem que ser 90-10. A gente vai com 10% do Maracanã no primeiro jogo e eles vêm com 10% no segundo. Então, ficaria um clima assim. No primeiro jogo a gente está jogando fora de casa e no segundo a gente está jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Enfrentar os dois times significa isso. O Olímpia vê a gente já como filho e a gente tem um certo trauma, não. A gente tem um trauma com os caras. Então é um confronto dificílimo. Você que está aí assistindo e conhece também tricolores que acham que contra o Olímpia é molezinha, não é. É parada duríssima pra gente. É pedreira, muita pedreira. Eles vêm muito mais motivados pra cima da gente do que contra qualquer outro time. E eles sabem jogar esse negócio, tá? Que é a Libertadores. E contra o Flamengo é o que eu falei, eu não tenho medo dos caras. Eu tenho medo da arbitragem e do nosso treinador. Se o Fluminense entrar com atitude pra cima do Flamengo, atropela. Pela qualidade dos seus jogadores e pela mística que a nossa camisa tem. Sempre foi assim, desde o primeiro confronto lá em 1912. Tá beleza, galera? Então, assim, entendo, é uma opinião. Eu dei a minha ótica do adversário que eu prefiro, por conta de questões financeiras, de afastamento de família e tudo mais. Viagem sempre é desgastante. E destrinchei aqui o que é o peso de enfrentar cada adversário. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários qual é o adversário preferido de vocês e por que vocês preferem esse adversário. E mais tarde vamos ficar ligados aí pra gente ver quem será o adversário do Fluminense na Libertadores. Se for o Olímpia, quando acabar o jogo eu já vou entrar no site para comprar passagem, não tem alternativa. Tá beleza, galera? Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.